E aí, tudo bem? Você que está acostumado com os nossos programas aqui do TheoMediaCast, você já sabe nossa pegada, nossa temática. Hoje você vai escutar um programa diferente, é diferente de todos. Nós gravamos aqui uma narrativa histórica curiosa. Eu acredito que pode ser bastante interessante para você ver coisas assim diferentes, uma história fantástica. Então fica aí, escuta, saiba que é diferente da temática. Eu estou sozinho, inclusive, nessa entrevista, não tenho um co-host comigo, então é esse um momento especial, mas eu acredito que você vai curtir. Aproveite! Olá, estamos presentes aqui mais uma vez no TheoMediaCast, um momento gostoso de bate-papo para falar de coisas da nossa vida, no nosso dia a dia, contar experiências. Hoje é uma história fantástica, uma história que provavelmente ninguém aí escutou falar. Talvez alguém, se tiver raiz lá em Bariri, vou contar por que isso, vai saber, mas a maior parte das pessoas não sabem dessa história. E nós vamos hoje aproveitar, eu estou com dois convidados, hoje eu estou sozinho aqui como mediador, mas nós temos dois convidados que vão se apresentar no momento próprio aí, você vai conhecê-los também e nós vamos bater um papo, espero que seja inspirador para você. Dá um tempinho aí que nós temos uma vinheta, logo depois eu volto. Então, eu comecei falei de uma tal de Bariri. Talvez tenha gente também que não conheça Bariri. Agora eu vou falar da minha parte, antes de vocês se apresentarem. Bariri é uma cidade pequena, apaixonante, gostosa. Eu já fui lá. É bonita, ela tem uns jardins bonitos. É bonita também porque eu tenho uns amigos que moraram lá, então fica mais bonito ainda quando a gente conta os amigos, né? Fica assim, eu vou dizer que é a região próxima a Bauru, mas aí os baririenses vão ficar bravos comigo, né? Eles vão dizer que Bauru é que está na região de Bariri, mais ou menos isso, porque é até uma cidade mais antiga do que Bauru, não é? Mas eu morei em Bauru muito tempo, conheci lá, tinha bons amigos morando naquela cidade, especialmente da família Aguiar, que eram pessoas conhecidas por causa do meu trabalho, dos meus contatos desde menino, e então eu tenho esses contatos com o pessoal lá. Então você, baririense que está escutando aqui, ou quem não conhece, fica aí porque a história é bastante interessante. Meus dois convidados vão se apresentar, eu tive o prazer de conhecê-los hoje, estou conversando com eles antes de começar, a gente sempre bate um papo, mas eles vão ter a oportunidade de se apresentar um pouquinho mais, esse casal simpático aqui, já tive um privilégio de conhecer, e o assunto principal, vamos falar de Bariri, vamos falar de coisas de Bariri, mas o principal é de uma viagem fantástica que aconteceu no começo do século passado. Mas sobre isso vamos falar depois. Então, meu amigo, já posso dizer assim, José. Sim, com certeza. E como ele diz, Cava, mas lá em Bariri não procure o José Augusto Cava, mas procure o Cavinha. Mas deixa ele mesmo falar todo o nome completo, se apresentar um pouquinho para nós conhecermos melhor. Primeiramente, agradeço a Deus por esse momento. Opa! É uma honra, um prazer enorme, uma emoção, por que não dizer? E eu costumo dizer, antes de começar a falar, que eu me emociono muito. Eu sou extremamente emotivo, então tem alguns momentos que eu preciso segurar um pouquinho. Tá bom. Mas Bauru fica na Grande Bariri. Ah, eu falei? Sabia? É que o pessoal de Jaú fala que Bauru é da Grande Jaú. Aí tem outras brigas grandes para aqueles lá, né? Mas Bariri fica no centro do estado, bem no centro, dentro do coração do estado, né? E eu sou nascido lá, eu sou José Augusto Barbosa Cava. Bariri, todo mundo me conhece como Cavinha. Cava era meu pai e eu fiquei o Cavinha, né? Essa que é a verdade. Certo. E eu sou conhecido dessa forma. As pessoas, mas eu posso chamar de Cavinha, claro. Eu me sinto honrado disso, de ter o nome do meu pai. Certo. Né? Enfim, tenho 80 anos, já cumpri. Em outubro agora completo 81, se Deus quiser. Melhor mês do ano, viu? Outubro é o mês mais bonito do ano, isso eu posso garantir. Mas então, a minha formação, eu tenho até o 2º grau completo. Lá em Bariri, somos conhecidos como historiador. Isso veio do meu pai. O meu pai trabalhou no serviço público 40 anos. Foi chofer de praça. O chofer de praça vai entrar na... Chofer, não, isso é bom. Eu gosto dessa palavra. Chofer. Ninguém fala chofer hoje em dia mais, mas é bom. Uma palavra francesa quer dizer motorista, né? Chique. E o meu pai foi um dos primeiros chofer de praça da cidade. E a amizade dele com o Mário Fava, que nós vamos contar, começou exatamente por isso aí. Então, o meu pai, ele dizia... Meu pai foi o maior baririense que eu conheci até hoje. E eu me orgulho de dizer que acho que eu sou o segundo. Ah, que beleza. O maior baririense que eu conheci foi meu pai. Pelo amor que a gente tem pela cidade. Para você ter uma ideia,
se perguntasse pro meu pai, seu João, qual é a sua nacionalidade? Ele dizia assim, com orgulho, e ficava emocionado. Eu sou baririense, paulista e brasileiro. Tá bom. Nessa ordem. Tá bom. Tá? E eu herdei disso, esse amor que ele tinha. Porque ele me contava desde... Meu pai me escolheu. Nós somos três, né? Éramos três, né? Meu irmão faleceu recentemente, o Ulisses, em Brasília, com 85 anos. A minha irmã já havia falecido. Então, dos filhos sou eu. E eu acho que meu pai me escolheu para passar os conhecimentos dele que tinha, né? E essa paixão pela história, vamos dizer paixão assim. Pela história. E meu pai, o meu pai era... Ele fez até o 3º ano do grupo de primário, certo. E escola rural ainda. Mas era uma pessoa muito inteligente, muito comunicativo. Ele foi, durante anos, uma das pessoas mais populares da cidade, né? Quer dizer que podia perguntar pelo cabo lá, o pessoal sabia quem ele era. Sabia. Pra você ter uma ideia, meu pai era tão assim procurado, a gente até dá risada. As pessoas telefonavam em casa até para perguntar o horário de missa. Eu sempre brinco com isso, mas era muita coisa. Meu pai era muito popular. Tá bom. Ele participou a vida inteira de projetos assim, de caridade, de formação. Meu pai trabalhou pela caridade desde, acho que, quando ele nasceu. Enfim, e eu peguei um pouco disso dele, né? E as histórias que ele contou, eu fui gostando. E tudo que ele fazia, Augusto, na minha casa é Zé ou Guto, né? Guto, eu tenho um irmão Augusto que chama, que o apelido é Guto. Vamos, também. Guto, vamos comigo. Uhum. Então, isso aí foi enraizando em mim. Entendi. E eu continuei. Bariri tem 6 livros de história, eu tenho todos. Então, em Bariri, eu sou conhecido como historiador. Eu não tenho essa formação. A formação, como eu disse, quando a gente estava conversando, são os 80 anos de vida, né? É a experiência. Já é uma bela formação. Bela coisa. Enfim, esse sou eu. Tá e bom. Fiz parte eu faço parte dessa história do museu, como eu disse anteriormente, desde 2016, quando foi escrito o primeiro livro. Tá bem. E me tornei... Aqui está a segunda edição. Eu vou falar sobre o livro daqui a pouquinho. Calma aí que nós vamos falar mais um pouquinho. E sou um dos fundadores do museu e desde a sua fundação eu sou o curador. E o meu maior projeto de vida foi criar meus filhos. Eu sou viúvo, né? Eu da minha esposa. O maior projeto da minha vida foi criar meus filhos e uma das maiores graças que eu consegui são os 2 filhos que eu tenho e agora 2 netas, né? Beleza. Então esse foi o meu projeto de vida. Depois, eu acabei me aposentando, fui dono de farmácia, né? Durante 23 anos, né? E eu fui adquirindo muito conhecimento e essa história caiu no meu colo, eu gostei e acabei entrando de corpo e alma. Tá né? bom. E o meu projeto de vida hoje, em primeiro lugar, a família sempre. Né? Certo. Em segundo lugar, é um museu, que é onde eu fico, onde eu trabalho e onde eu faço os meus contatos todos ali. Pode ser que alguns dos nossos ouvintes não tenham muita familiaridade com algumas palavras que não são tão assim inéditas, mas assim, um curador, tem um curador, por exemplo, Santa Casa muitas vezes tem curador, provedor. Museu Provedor. É provedor. Mas então o curador não cura nada, para você ter uma ideia. Até o curador administrador é o responsável por todo aquele trabalho, né? Mas às vezes as pessoas me veem, você é curador como você era na farmácia? Porque continua, né? Já trabalhou na farmácia, continua curador, né? Mas o curador é aquele que cuida do acervo, né? Isso. É o responsável pelo acervo e pela manutenção também, né? Então esse é o principal, a ocupação do curador é essa aí. Inclusive, às vezes tem exposições. Então, naquela exposição específica, tem um curador daquela exposição. Então, às vezes, é uma coisa bem localizada. O nosso museu é um museu de uma história única, né? Nós vamos falar da história daqui a pouco. Muito bom. E vamos saber disso, né? E, dona Gislene, vamos lá. Dona, eu estou falando por uma maneira especial para os nossos ouvintes. Se apresente também. Ouvi dizer que é empresária, ouvi dizer que é dona de uma escola em Bariri. Conta um pouquinho dessa história para nós. Isso mesmo. Meu nome é Gislene Macena Camilo, eu sou viúva e trabalho há 43 anos, né? Desde mocinha. Sou presbiteriana, né? Meus filhos também. E estou na educação já há muitos anos. Nós temos desde a educação infantil até o ensino médio. E eu queria falar uma coisa muito interessante, que o Zé Augusto, o Cavinha, ele teve uma ligação muito grande com o Mário Fava por causa do pai dele. O Mário Fava
contou toda a história da saga da viagem para o seu João, que era o pai de Zé Augusto. Entendi. Debaixo de um pé de caqui, né, amor? Isso faz parte do finzinho da história, a gente vai contar. E essa coisa de história, lá em Bariri, essa questão do Mário Fava, o meu colégio, a gente conseguiu até musicar. Fizemos uma música. A composição dela. Para o Mário Fava. Que legal. Para as crianças aprenderem, não é? E gravarem com maior facilidade esse herói da nossa cidade. Porque, numa época, você fazer uma viagem para atravessar as Américas não é para qualquer pessoa. Isso, Tem que ter muita coragem, eu tô com né? a foto do carro aqui na capa do livro, depois eu vou mostrar para vocês, é uma coisa assim, quase inacreditável, né? 1928, gente, é uma coisa que, né? 30 anos antes de eu nascer. Eu sou apaixonada pela história do Mário Fava, pelo trabalho do Cavinha, pelo trabalho do quarto integrante da viagem, que é o Beto Braga, que foi quem descobriu o Mário Fava ainda vivo e conseguiu aí transferir. Aí o Zé Augusto escreveu também o livro dele sobre, né, a história dessa questão, porque o Mário era italiano, né? E tem toda essa questão da cultura, da formação da cidade. Mas é uma história, assim... Inspiradora. Vamos lá, vamos escutar essa história já. Só uma coisinha para ficar pontuado aqui. Já foi destacado para mim. Tem Cava e tem Fava, tá certo? Então, tem 2 sobrenomes parecidos. Sim. E vou dizer mais de Fava. Eu sou maquenzista e no Mackenzie nós tínhamos um professor, nem sei se ele está aposentado ou não, um pastor que eu conheci pessoalmente, posso dizer que sou amigo dele, chama Mário Fava. Provavelmente da família de Bariri. Provavelmente, eu não tenho muito conhecimento. Então, você que está me escutando, que é alguém assim que é membro da Igreja Presbiteriana Independente e tudo, fala, mas o Mário Fava fez... Não, então peraí. Tem o pastor Mário Fava, o reverendo Mário Fava, é uma pessoa, personagem, contemporâneo nosso, ainda está aqui entre nós, que eu saiba, né? Faz tempo que eu não escuto falar nele, mas então é contemporâneo. E esse Mário Fava que nós temos aqui na história, ele tinha uma profissão interessante. Pelo que pouquinho que eu li rapidamente, ele era mecânico. Aliás, acho que é por causa disso que o Cavinha aqui disse que o pai dele tinha contato com o Mário. Certamente, se ele era chofer de praça, ele precisava de um mecânico. Então, a coisa deve começar por aí. Mas eu vou mostrar para vocês a capa do livro, vou mostrar aqui, colocar para vocês, e vocês aí podem ter uma ideia. É este livro aqui que nós estamos falando, que é sobre essa saga, essa história acontecida em 1928, de uma viagem fantástica. Imagina, se hoje já tem dificuldades, eu vou querer fazer uma pergunta lá sobre o Panamá, aquela região lá. Então, nós vamos chegar nesse ponto. Mas se hoje é fantástico, vocês imaginem em 1928. Então, temos aí alguma coisa muito... E eu não li o livro, que eu acabei de receber, mas eu não sabia que era tão longe. Provavelmente é uma expressão do próprio Mário Fava. Da mãe. Da mãe dele? Não, a expressão é dele. É dele. Então ele falou, acho que ele fez a viagem sem ter noção do que ele estava fazendo. Pelo jeito é isso aí um pouquinho mais. Exatamente, é isso aí. Mas então, dessa pequena cidade, uma cidade pequena nos níveis de hoje, não quer dizer que não seja importante. Falar que é pequena não é desprezo. Sim. Ela é pequena em número de habitantes. Para quem assim ainda está meio perdido, então você tem ali Jaú, tem Pederneiras, tem Bauru. Pederneiras é menor do que Bariri, eu acredito. Não sei se hoje ela já nos ultrapassou. Porque ela tem um porto intermodal lá, então isso... Exatamente, Mas Bariri fica também às margens do Rio Tietê. Então isso é uma região ali noroeste de São Paulo, né? E ali para dentro você vai encontrar outras, Arialva, vai encontrar várias cidades ali, Iacanga, por dentro, a gente vai para um lado e para o outro. E aí vai caminhando. Mas vamos lá. Que história é essa? Que passou na cabeça de um mecânico? Como é que começou essa história dessa viagem? É uma saga que saiu do Brasil e foi... Bom, vamos lá. Vamos lá. Essa história, essa aventura, melhor dizendo, ela que deu origem à carretera Pan-Americana, ao traçado da carretera Pan-Americana ou rodovia Pan-Americana. Tá bem. Que hoje, no momento que ela foi feita por esses 3 heróis que nós vamos contar a história, o percurso saiu do Rio de Janeiro, 1928, passou por 15 países, e as dificuldades nós vamos contar todas aqui,
E chegou em Nova York em 1938. 10 anos de viagem. Então... Esse percurso original eram 28 mil quilômetros. E vamos 28 mil quilômetros arredondando. Mas, enfim, dos 28 mil, 11 mil eles tiveram que abrir. Não havia estrada, né? Então nós vamos contar um pouquinho aí e as pessoas vão se entusiasmar com isso. Então tá certo, beira do Rio Tietê, região de Bandeirante, então isso tem uma ideia de Bandeirante mesmo. Sim, Bariri é centro, né? Centro do estado de São Paulo, né? Noroeste já pega mais Bauru, enfim. A ideia do pan-americanismo, que é a união das três Américas por uma estrada, é muito antiga, desde 1700 e alguma coisa, mas nunca passava do interesse e da necessidade. Havia estudos, assembleias, enfim, mas nunca ninguém tomava uma atitude, né? Vamos fazer, então vamos. E era uma necessidade, porque a única comunicação que existia era por navio, por mar, né? Certo. Não tinha aviação ainda, nada. Então, a única ligação possível era essa. Por terra não tinha. Então, o pan-americanismo, o que era? A união das três Américas por uma rodovia. Até que um dia, Leônidas Borges de Oliveira, um tenente da reserva do Exército Brasileiro, montou um projeto para fazer essa viagem. E, de posse desse projeto, ele foi para o Rio de Janeiro. Desculpa, ele era de onde? De Descalvado. Descalvado. Natural de Descalvado. Tá. E montou esse projeto e corajosamente foi ao Rio de Janeiro e mostrou para o Washington Luiz, que era o presidente da República no momento. Eu vou precisar, assim, contar nem tantas minúcias para poder contar a história todinha, tá? Muita coisa, o porquê que ele foi na viagem, por exemplo, é algo que começa a demorar muito e não é tanto interessante. Certo. Mas, enfim, ele montou o projeto e foi. Chegou lá no Rio de Janeiro, conseguiu, de alguma forma, conversar com o Washington Luiz, ser recebido por ele. O Washington Luiz leu o projeto e achou aquilo realmente interessante. Mas, porque, inclusive, ele, o Washington Luiz era conhecido como, ele dizia sempre assim, governar é construir estradas. Certo. Tanto é que nós temos a rodovia Washington Luiz, né, e outras coisas com o nome dele. E ele achou aquilo espetacular, mas já disse de pronto, o Brasil não pode financiar isso. É interesse de todos os países. Então, ele não deu um documento oficial do governo, né? As pessoas perguntam muito como é que essa viagem foi financiada. Então, foi da seguinte forma. Ele deu um documento oficial do governo brasileiro, informando às prefeituras, todos os órgãos governamentais, presidência da República, os quartéis, autoridades, por onde eles passassem, que auxiliasse os heróis, né, os expedicionários, com o que eles precisassem no momento. Fosse o que fosse, inclusive dinheiro. Comida, combustível, peça de carro, conserto, hospedagem, né, inclusive dinheiro. Então, a viagem foi financiada desta forma. Entendi. Aí sim era um documento oficial do Estado, porque o presidente está aqui. Olha, o governo... Certo. E isso também, aos poucos, foi sendo... os países foram se inteirando, né? Conforme eles iam chegando, comunicavam por telégrafo, de alguma forma, chegava a notícia. Então, quando eles chegavam, eles eram recebidos como heróis. O percurso todinho. Que beleza. No livro está registrado essas coisas. O livro é fantástico. Antes que eu me esqueça, são 2 livros. Este, que é o do Zinferrari, ele romanceou a história, tá? E existe um que é do Beto Braga, no final nós vamos contar quem é Beto Braga, né? Meu irmão, nós nos consideramos irmãos também. Foi ele essa história caiu no colo dele. Entendi. A gente costuma, já vou dizer já, não existem coincidências. Certo. Eu não acredito em coincidências. Eu acredito que o universo se move para que as coisas aconteçam. Eu me arrepio quando falo isso, porque há uma ligação espiritual, não é possível. A gente chama de providência. Providência, isso, exatamente. Enfim, e nós vamos chegar no Beto Braga depois. Não posso deixar de falar dele jamais, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui conversando com vocês agora. Enfim. E, bom, o Washington Luiz então deu esse documento. Lá no Rio de Janeiro, o Leônidas, a notícia correu, o jornal O Globo ficou sabendo, publicou a matéria e doou um carro. O primeiro carro.
um Ford T, 1918, né? Que era de propriedade deles. Já apelidado no Brasil de Ford apelidado de Brasil. O apelido era Brasil. Ah, se não digo, mas o carrinho é Ford Bigode. Isso, é Ford Bigode. Você escutou seu avô falar em Ford Bigode, é isso aí. Mas e o Chevrolet cabeça de cavalo. Era o apelido. É a época, né? Tá bom. Enfim. Pé de boi era o Volkswagen, né? Enfim, isso. foi muitas coisas. Enfim. Aí, o que acontece? Doou esse carro. A sucursal do Jornal Globo em São Paulo, que era o Jornal do Comércio, que a notícia foi andando, né? Foi andando. Doou uma caminhonete 25T, também modelo T, para a expedição. Bom, ele precisava de alguém que soubesse fazer o cartógrafo. Aqui atrás do livro tem uma foto. Enquanto o senhor vai falando, a caminhonete tem uma, não é esta caminhonete, mas é desse tipo a caminhonete. A caminhonete, tá, infelizmente, se perdeu. Certo, nós vamos chegar no final da história, tá, né? É o desprezo pela história. Sim. Enfim. Aí saiu, então, precisava de um mecânico. Antes do mecânico, ele precisava de um cartógrafo, ou um cara, ou um engenheiro, alguém que soubesse fazer o traçado, porque o interesse não tinha nada. Era o interesse. Leônidas, conheceu no Rio de Janeiro, antes da aventura, ele conheceu Francisco Lopes da Cruz. Ele foi seminarista, esse aí, Francisco, não terminou, claro, estudou um pouco de engenharia, mas ele não tinha formação profissional, mas sabia trabalhar com teodolito, sextante, bússola. Ele aprendeu nos escritórios de engenharia onde ele trabalhava. Digita aí teodolito, eu sei o que é, mas você não deve saber, eu sei. É um aparelho dificílimo para trabalhar. E o sextante, pior ainda. Hoje com o GPS ninguém sabe o que é essas coisas. Mas é o GPS. O sextante e o teodolito deram origem ao GPS. E vou dizer já que o senhor conhece. Nós tivemos há um tempo atrás, uma visita, uns 4, 5 anos atrás, uma visita de um casal de engenheiros. Ele de Bariri, ela não. Mas eles ficaram 3 horas conversando comigo dentro do museu. Eles ficaram babando por causa da história. E eles disseram o seguinte, que isso, palavra deles, que o traçado feito pelo teodolito é mais perfeito que o GPS. Dessa forma. Eu estou só dizendo, só para as pessoas se inteirarem. Enfim, mas é dificílimo para trabalhar. Bom, então já tinha o cartógrafo, né? E o engenheiro. Ele sabia trabalhar com tudo isso. E ele não só desenhou o que não tinha, mas já fazia o traçado das estradas que haviam entre uma cidade e outra, e quando não havia, então eles, por esses aparelhos, ele tinha que fazer o traçado. E assim foi. Precisava de um mecânico. Lá no Rio de Janeiro, o Leônidas contratou Henrique Périssier. Era um mecânico descendente de franceses, né? E o cara contou a história para ele, vamos embora. Bom, os dois ali saíram do Rio de Janeiro com o 18 em direção a São Paulo, onde Francisco estava esperando já com a caminhonete lá no Jornal do Comércio, né? E nós estamos falando de 28. Quando chegou... Não vai pensando aí em rodovia, Ayrton Senna, não vai pensando nada disso não, tá bom? Essa era uma viagem sem volta, todos eles achavam isso, né? Nós vamos, não sabemos se voltamos, né? Enfim. Mas o mecânico, quando chegou em São Paulo, era, não sei quanto tempo, deve ter demorado mais de mês a viagem, não sei lá quanto. Quando ele viu o que eles passaram nesse trecho de São Paulo ao Rio a São Paulo, tinha combustível, tinha peças, tudo, mas ele já pensou, nós não vamos chegar morto-vivo aqui, nós vamos morrer. Ele simplesmente, como diz o caboclo, vazou, né? Entendi. Cortou volta, como fala o caboclo, né? Volta. Não vou mais. Bom, sem mecânico, os dois já, com os dois veículos carregados, vamos embora, tipo assim, seja o que Deus quiser, né? E saíram do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, melhor, de São Paulo. De São Paulo, eles vieram para Descalvado, para despedir da família do Leônidas, despedir como se não fosse voltar. Certo. Né? Eles não sabiam o que ia acontecer. Certo. Bom, não vou pegar um voo da TAM e vou lá TAM para voltar para cá, né? Não tinha nada. Não tinha como. Lembra que a aviação começa na década de 20 também, isso, tá? Só para você localizar. Aí,
saíram de Descalvado. De Descalvado para Bariri, eles passaram por São Carlos, Araraquara, Bocaina, Boa Esperança do Sul. Não tinha Washington Luiz, porque lá tem uma estrada que chama Washington Luiz, que vai para Araraquara, né? Passaram por Jaú e foram parar em Pederneiras. Certo. Eu estou citando bem pontual isso, para a gente ver que as coisas não acontecem, não é por acaso. Não tem, é providência. Ponto. E foram parar em Pederneiras. Vamos colocar o nosso herói na viagem agora. Agora vai entrar o Mário Fava. Mário Fava, descendente de italianos, o pai dele chamava-se Giuseppe Mário Fava, não, Giovanni Fava, que é João Fava, né? E meu pai é João Cava e Giovanni Fava, né? E a Cesira Mazzucati Fava, que era a esposa. Então o Mário era filho desse casal. Vieram na imigração, eles vieram, o Giovanni ele era um empreendedor. Ele comprou uma chácara em Bariri, beirando a um rio, Córrego do Sapé. Por quê? Ali ele montou um moinho para fazer fubá e também movia tudo com correia e a roda, né? Sim, e nada de necessidade. Aliás, a energia elétrica em Bariri nessa época só no centro da cidade. Entendi. E ali era um bairro, o primeiro bairro da cidade, que era o bairro do Livramento. E também movia uma beneficiadora de arroz. Ele tinha cabeça, homem. Comida, polenta, italianada ali. Então, fubá tá lá. Tiveram 10 filhos. Um deles era o Mário. Dentre os filhos, o Mário foi o que mais se interessou a aprender essa mecânica jurássica, vamos dizer assim, né? De uma roda d'água, que a gente conhece bem, mas era o que tinha para a época. Mas ele já foi despertando para aquilo. Ele ajudava o pai. Dos 10 irmãos do Mário, uma delas era casada com um mecânico de Pederneiras. Esse mecânico montou uma oficina e casou-se com a moça de Bariri e morava ali. Ele veio a falecer, mecânico. Ao falecer, a irmã não sabia tocar, a esposa, né, a viúva, não tinha como tocar a oficina, se comunicou com o Mário. Mário, você já está gostando de mecânica? Vem me ajudar porque eu não tenho condições de tocar a oficina. Aí eu tenho que colocar meu pai na história. Nessa época, eu estou dizendo 26, 27. 1926, 1927. O meu pai comprou um Chevrolet cabeça cavalo dessa mesma época, 26. E a amizade do meu pai, como o senhor disse ainda há pouco, começou com o Mário por isso. Um dos primeiros caras da cidade. Certo. E o mecânico, um dos primeiros mecânicos, a amizade dos dois começou aí. João Fava e Mário Fava. Certo. E enquanto o Mário não foi embora, a amizade continuou, né? E só foram se encontrar depois. Nós vamos chegar no final da viagem, né? Enfim. E o Mário, então, mudou-se para Pederneiras. Entendi. E foi trabalhando nessa oficina. Ele foi se aprimorar um pouco mais, começou a estudar mais um pouquinho, né? E num dos livros que ele leu, havia uma matéria sobre Thomas Alva Edison, certo, o inventor da lâmpada incandescente. E o Mário se encantou com aquela reportagem, né? E ali o Edison dizia o seguinte: a energia elétrica vai movimentar o mundo, as indústrias e os automóveis. Aí aquilo pegou na veia, né? E ele se interessou aquilo. E a gente costuma dizer o seguinte: o Mário não percebeu, mas naquele momento a lâmpada daquela reportagem acendeu dentro dele um sonho. Entendi. Que sonho? Conhecer os Estados Unidos e conhecer o inventor. Sim. E o Thomas Edison, que consta na região de Nova York mesmo, que era... Sim. Não que Nova York sozinho, mas era aquela região que... O Edison foi um grande sócio do e na verdade, falou em lâmpada, é a coisa mais conhecida, mas o Edison... o que ele inventou, o que ele descobriu, coisas maravilhosas. Inclusive as primeiras linhas de transmissão dos Estados Unidos, tudo é... Mais de 3 mil invenções dele. Coisas fantásticas. Bom, e aqui ele não percebeu, mas naquele momento a reportagem acendeu dele um sonho. O que é? Conhecer os Estados Unidos, eu vou lá, quero conhecer esse inventor. E pôs isso na cabeça. E lá em Pederneiras, quando ele falava, eu vou para os Estados Unidos, nós estamos dizendo de 27 e 28, né? 27. 26 e 27. Ele falava em Pederneiras, porque não sei o que, eu vou para os Estados Unidos, todo mundo falava, esse cara é louco. Ele pensava que ir para os Estados Unidos... Ficou folclórico. Ele pensava que os Estados Unidos era virando a curva da estrada ali, então já estamos chegando, né? Mas ele falava e ele começaram a chamar ele de louco. Aliás, ele foi chamado de louco até o dia que ele morreu. Já com idade, nós vamos chegar no fim aí. Mas lá ele era chamado de louco também. Enfim. E trabalhando ali na oficina, quietinho, né? Fazendo o serviço dele.
Os dois heróis chegam. Eis que chegam Ford Bigode. Olha aí, existe coincidência? Não existe, não é. Eles poderiam ter parado em qualquer outra cidade. Sim. Não, pararam em Pederneiras. Podia ter qualquer outro mecânico. O infeliz do mecânico tinha morrido, que era cunhado do Mário. Vai o Mário, muda. Aliás, foi 16 horas para ir de Bariri para Pederneiras naquela época. Atravessar o Tietê com balsa e jardineira. Eu já fiz essa viagem, não tem nada a ver, né? Dá 40 minutos hoje de Bariri para Pederneiras. Meia hora, 40 minutos. Enfim, e me foram parar em Pederneiras. E lá conversando com o prefeito, foram com aquela carta, né? Foram pedir alguma coisa que nós não sabemos o quê. E conversando com o prefeito, com portas abertas no gabinete, um deles fala assim para o prefeito: olha, senhor prefeito, nós estamos indo para os Estados Unidos. Alguém ouviu, nós estamos indo para os Estados Unidos. Ele falou: tem 2 loucos como o Mário aí que estão indo para os Estados Unidos, né? Correu, a oficina ficava ali muito próximo, correu, avisou o Mário, a gente até brinca um pouco. Se o Mário estivesse martelando alguma coisa, ele largou o martelo aqui no alto, ele nem pôs na bancada, né? Entendi. E voou. Chegou lá no gabinete, se apresentou. Estou sabendo que vocês vão para os Estados Unidos, eu também quero ir. Eu não sabia de nada. Eu também quero ir. E não tinha nem noção do que seria essa viagem. Não, ele não sabia nada. Isso que eu estou dizendo, não sabia nada. Vocês vão para os Estados Unidos, eu também quero ir. Tudo bem, mas eu não sabia que era tão longe. Aí vira, mas o que você faz? Eu sou mecânico. Pronto, é o que eles Fechou o trio. E foi assim que o Mário entrou. Fez lá uma caixinha de ferramentas e vamos embora. Quando chegou em Bauru, e logo em seguida, né? Chegou em Bauru, à noite se hospedaram no hotel, tal, saíram para jantar, uma coisa e outra. Quando voltaram, o hotel tinha sido assaltado e roubaram quase tudo que eles tinham. O pessoal de Bauru fala, mas justo do Bauru, eles já passaram por esse perrengue, né? Essa semana teve um casal lá, semana passada. Justo em Bauru já foi assaltado, mas para compensar, o prefeito repôs tudo que eles precisavam, inclusive deu uma soma de dinheiro muito boa. Que bom. Saem de Bauru e vão já começaram a entrar no Pantanal. Sim. Quando chegou no Pantanal, eles poderiam ter atravessado o Pantanal com facilidade perante o que eles passaram depois. Certo. O Pantanal, vamos dizer assim, seria fichinha, né? Sim. Seria muito fácil. Quer dizer, o caminho deve ser para Campo Grande, deve ser mais ou menos a rota da Noroeste. Que foi para o Estrada de Ferro, né? Aí, quando chegaram no Pantanal, ocorreu o seguinte: eles ficaram sabendo que também estava havendo uma revolta entre a Bolívia e o Paraguai. Guerra do Chaco? Isso. Guerra do Chaco. A história fala de Guerra do Chaco. Mais de 60 mil pessoas morreram, perderam a vida. Para não passar por isso, desceram para o Paraguai. Do Paraguai chegaram em Assunção, ficaram sabendo em Assunção que em Buenos Aires estava havendo uma convenção sobre o pan-americanismo. Opa! É o assunto nosso. Mas aí vão para o lado contrário, né? Porque se eles iam para os Estados Unidos, agora ir para a Argentina... Então, mas por isso que as pessoas perguntam. Olhando no mapa, eles iam, o certo, eles iam direto para sair no Chile. Isso. E depois subir. Né? Não. Desceram por esses motivos que eu acabei de dizer. E acabou sendo pan-americanismo mesmo. A mesma coisa. Porque incluiu mais um país. Né? Aí, entre a Bolívia e a Argentina, não conseguiram participar. Não passaram. O único país da América que não passou foi o Uruguai. Né? Aí na Argentina subiram e pela primeira vez passaram pela Cordilheira dos Andes. Quando as pessoas falam, gente, está tudo comprovado. Eles passaram pela Cordilheira 4 vezes. Esta vez, na Argentina, passaram por ali e já chegando entre Bolívia e Peru, ocorre o quê? Acabou o combustível, o óleo lubrificante e as câmaras de ar. Ou seja, não dá para continuar e não dá para voltar. Aí que começa a despertar cada vez mais. Eu esqueci de contar. No Pantanal, eles estavam na mata, com tendas lá, uma onça ataca um cachorro que eles tinham. Eu não podia esquecer esse fato. Porque e a onça atacou o cachorro e eles tiveram 10 cães durante os 10 anos. O Mário, com uma Winchester, atirou e errou o tiro. Né? E o caboclo sempre falava assim que a onça voltou na fumaça. Entendi. Que sai aquela fumaça, ela não acertou, ela se volta contra quem atirou e aconteceu isso. Ela derrubou o Mário, bateu a cabeça, desmaiou. E ela ia matar o Mário, né? Aí o Francisco, o Leônidas e um índio que estava ali perto abateram a onça, né? E esse foi um dos primeiros perrengues que a gente diz assim, dificuldades que eles passaram. Bom,
Vamos voltar. E tiraram a pele da onça e ficou como um troféu. Isso aí vai ter uma história muito interessante lá na Costa Rica, essa pele da onça. Bom, aí não tinha como prosseguir a viagem. Combustível, óleo lubrificante e pneu. O Mário, eles pararam numa aldeia indígena e o Mário vê que os indígenas estavam tomando uma bebida e ficando muito alegres. Sei. E aquecidos. Sim, né? já sei que bebida é essa. Ele falou, quero experimentar, né? E quando ele colocou na boca, um alto teor de álcool, etanol. Aí ele lembrou do que ele estudou lá em Pederneiras. Um dia o álcool poderá ser usado como combustível. Perdido por perdido. A chicha, que é a cachaça feita a partir da fermentação do milho preto, né? A nossa que é da cana, né? Mas é a mesma cachaça. Sim. Pinga. Na pinga, ela era a chicha que chama. Perdido por perdido, ele pegou a chicha, misturou com um pouco de querosene, para dar um pouco de oleosidade na bebida, né? E colocou lá, virou a manivela e o Fordinho funcionou. Então nós temos o primeiro carro multiflex, que foi feito pelo... Jamais na vida nós vamos dizer que foi o primeiro carro que funcionou com Sim, jamais, né? Mas que foi um dos primeiros, provavelmente foi, né? Bom, o brasileiro inventando o multiflex. Eu posso falar uma coisa? Sim, bem. Eu acho assim que a documentação dos diários de viagem, que foi a grande sacada, né? Que foi a descoberta do Beto Braga, que ele é considerado pelo Zé Augusto e por todas as pessoas como quarto integrante da viagem. Quarto elemento da viagem. Quarto elemento da viagem, porque o Beto conseguiu reunir a documentação que o filho do Leônidas, que era médico na Bolívia, que foi também uma providência ter encontrado com o Beto. Tudo isso a gente vai contando e vai ver como é a providência divina que vai providenciar. Porque a documentação que existe dos diários, das escritas... As fotografias, com pessoas que você fala assim, essas fotografias são únicas, que estão lá no museu. E algumas estão aqui nesse livro. Estão aí nesse livro. Mas tem mais de 300. Então não é uma história... Ainda não tive tempo de olhar, mas eu vou lá no museu. Eu vou lá conhecer. Mas será uma honra para nós. Não, vou lá, pode ter certeza. Quando a gente leva os alunos, e eu tive a oportunidade de levar alunos de diferentes idades, quando o aluno é um pouco maior, eu já cheguei a levar todos os funcionários da escola e professores para assistir a palestra com o Zé Augusto. É incrível como as pessoas falam, Tia Gi, como é que essa documentação foi preservada, o diário de viagem, o que eles fizeram diante dos problemas. O Braga está tudo com o Braga. Entendi. Né? Então, é muito rico nesse sentido de documentado. Né? Quer dizer que o Ford T, então, sai com combustível a álcool. Vamos voltar movido a álcool. Quando ele funcionou o carro, é que eu costumo dizer que aquilo é uma charrete com motor, né? Sim, porque, aliás, os primeiros automóveis todos foram feitos em cima de chassi, de charrete e de carroça. Tanto que a roda dele, que está lá, o ar é de ferro, mas os raios todos de madeira. É igualzinho roda de carroça. Bom, resolveu o problema do combustível. E o óleo lubrificante? Abateram o porco do mato, lhama, derreteram a banha. É uma história fantástica, né? Derreteu a banha. Mas eu não acredito nisso. Isso é papo. Não é possível. Você é de Bariri ou é de Itu? Alguém ia dizer, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Bom, derreteu a banha dessa forma, também colocou querosene e o carro também funcionou. As câmaras de ar, encheu os pneus com capim seco, areia e tal, e vamos embora. À noite, um pouco antes de desligar os carros, depois que desligava, logo em seguida, eles esvaziavam os dois radiadores, porque se deixasse no radiador a 4.000 metros de altitude, congelava, acabou. E estourar tudo. Estoura tudo. Né? Bom, foi resolvido dessa forma. Então, eles só foram conseguir os 3 elementos, as câmeras, o combustível e o óleo lubrificante, a 400 quilômetros para frente. Mas nesse período, nesse trajeto, tinha muitas aldeias indígenas. Toda aldeia era um posto de combustível. Que todos faziam Todo mundo cachaça. Fazia a cachaça. Enfim. E aí a viagem continuou. No diário, é bom que siga assim em seguida, o Leônidas começou a escrever o diário no Rio de Janeiro. E foi colocando tudo, né? Entre a Bolívia e Peru, o carro caiu no despenhadeiro, isso anotado no diário,
Ele diz ali que deveria ter uns 500 metros de profundidade, né? Imagina, né, na cordilheira. Nós estamos falando na cordilheira. E o Mário dirigindo a caminhonete. E o carro foi batendo para cair e acabou enroscando na forquilha de uma árvore. E o Mário se feriu, tudo que tinha dentro da... Perdeu o que caiu. O carro que caiu foi a caminhonete, então? Foi a caminhonete. Tá certo. Ele dirigindo a caminhonete. Aí foram resgatados por quê? Pelos índios. Abrindo parênteses, os índios foram extremamente importantes durante a viagem todinha até o México. Se não fosse os índios, nós temos lá um painel que homenageia o índio, né? Porque se não fosse em pelo menos 6 ocasiões, a viagem não teria sido possível. Entendi. E eles foram maravilhosos, né? Começou salvando a vida do Mário com a onça. Combustível. E mais para frente. E nessa, a caminhonete caiu no despenhadeiro, foram resgatados pelos indígenas com corda, puxando, etc. Imagina. Até chegar em terreno firme, né? A gente, mais para frente, outro lugar também cai, o Mário também dirigindo, enfim. Mas não quero que ele era barbeiro, não, viu? Bom, não tô a gente imagina o seguinte: um carro daquele que era uma charrete, sim, já não tinha suspensão tanta... zero. Sem câmara de ar, piorou, né? Mas a gente brinca um pouquinho. O cara estava acostumado a trabalhar e beber gasolina. Entrou na cachaça, acabou ficando... Esse é o problema, é a cachaça, não é o Mário. Bom, tá bom, tá certo. Bom, a viagem seguiu. Depois da Bolívia e Peru, Equador já foi um pouco mais tranquilo. Na Bolívia, a coisa piorou. Na Bolívia, não, desculpa, na Colômbia. Pela primeira vez, eles passaram pela floresta amazônica. Se hoje é algo difícil, minha gente, imagina naquela época. 4 meses perdidos na floresta, virando em torno, não tinha mais comida, bebendo água de rio, os 3 doentes. O Leônidas descreve no diário, dizendo assim: esta aventura é a última aventura desta viagem, a morte. Ele olhava para ele e para os companheiros, ele não via pele, só via inseto que sugava. Eles não tinham mais energia nenhuma. Novamente, os índios encontraram eles perdidos, levaram para uma fazenda que tinha ali próximo, ficaram em torno de uns 2 meses se recuperando para depois a viagem continuar. Tá a história dos 10 anos de viagem. É interessante. A gente começa a contar a história num local no qual tem um mapa, numa sala que nós temos um mapa enorme, do tamanho da parede, né, mostrando o trajeto todinho. A gente fala assim, geralmente mulher fala assim: nossa, mas 10 anos, né? Depois, quando chega em assunto, fala assim: nossa, só 10 anos? Só 10 anos, pois é. Bom, Colômbia, Panamá. Aí vai aquela pergunta que daqui a pouco o senhor vai fazer. Porque ali tem um lugar que até hoje é chamado de hiato, né? Estreito de Darien. Ali, agora esses dias eu fiquei sabendo que vão fazer uma ponte que não vai atravessar o Estreito de Darien, mas agora, semana retrasada, é até interessante saiu uma primeira ponte que vai ligar. E o pessoal fala: será que vai sair a Pan-Americana? Então saiu 15 dias atrás, eu vi. É bom, interessante saber. Eu vou procurar até me informar melhor, porque esse é um dos piores trechos da viagem. Isso que eu estou falando assim, pelo lado do Panamá, tá certo? Dentro do Panamá. Então, assim, vai estender mais uns 80 quilômetros, mas não vai... Não, tá longe, mas só dizendo que... Será que é isso que estão querendo? Só para dizer para o senhor, já que você vai procurar informar. Enfim, não tinha o que fazer, porque era um pântano de 90 quilômetros, está dizendo em 80, 90 quilômetros, né, que eles diziam. Não tinha como atravessar. Não tinha barco, não existia avião. Ou vai... ou acaba a viagem. A única solução foi desmontar os dois veículos, colocar em cima de pranchas de madeira, em lombo de animais, e atravessaram andando ou empurrando. 90 então não quilômetros. Foram pelo mar, porque hoje, para quem não sabe, quem faz essa viagem, chega no Panamá, tem que pegar o navio. Não existe passagem. Esse hiato aí, então você tem que pegar um navio do Panamá para ir na Colômbia. Isso. Nessa época não tinha como. Sim. Então, olha o tempo, né? Mas eles foram por terra. Hoje em dia diz que é impossível ir por terra e eles foram por terra. Então, o que ocorre? É impossível. Era impossível. Hoje, com a tecnologia da engenharia, isso faz uma ponte ali tranquila. Mas já existisse uma lei, desde aquela época, que era proibido fazer a rodovia ali. Isso é. Era uma lei do Panamá e interesse dos Estados Unidos por política, e etc, etc. Enfim, são detalhes que a gente, né? Então, mas não tinha outro jeito. Então, tiveram que atravessar dessa forma. Então, desmonta, coloca em cima, constrói planchas de madeira, etc. Quanto tempo empurrar? 90 quilômetros, né? Se o carro entra dentro, afunda, acabou a viagem também.
descarrega, monta, tal. E assim foi. Bom, saíram dali, eu só sempre lembrando que eles sempre foram recebidos pelas maiores autoridades dos países. Todos os presidentes, né? E prefeitura, governo de estado, quartéis, tudo. Sempre recebidos como heróis. Saíram dali do Panamá, atravessaram, entraram na costa, na América Central. As coisas se tornaram um pouquinho melhores, né? Já tinha lugar com estradas melhores, tá, mas eles sempre iam anexando no mapa, sempre desenhando. Quando chega na Costa Rica, um calor intenso na viagem, passaram perto de uma lagoa, resolveram tomar um banho para se refrescar, tal. Desceram, tal. O Francisco, ao sair da água, ele não olhou onde ele estava sentando. E sentou próximo de uma serpente. A serpente pica na perna direita, próximo do joelho. O Mário estava do lado dele, pegou a cobra com a mão, matou, sugou o sangue ali daquela da picada. perna, né? Coisa de caipira. Caipira sabe fazer? Um índio que estava ali junto falou, isso não vai adiantar, que ele vai morrer. É a cobra mais venenosa que tem aqui no lugar. Essa cobra mata mesmo, a picada é mortal. Só tem uma esperança. Tem uma aldeia indígena, a gente não sabe a distância, e lá tem uma pajé, uma mulher, que é a mulher mais velha, a mais velha, que ela tem todo o conhecimento de medicina, aquela medicina, Sim. Né? Se ele chegar com vida, talvez ela salve o Francisco. E foram, e conseguiram chegar. Aí, com febre, tudo, dor, ele passou esse trajeto todo, mas chegou vivo. Aí já foram direto na Taba da Índia, ela já fez os curativos e tal, e tudo com aquela medicina rudimentar, né? Sim. Enfim. É o conhecimento do indígena. Conhecimento indígena que a gente jamais vamos duvidar disso. E ela fazendo o curativo, de repente ela olha para o carro e vê a pele da onça por cima. Ela olha para ele e fala, quem matou o tigre? Porque para o índio não era onça, era tigre. Eles também chamam de jaguar em alguns lugares lá. Tigre. Mas aí era tigre. Né? E que na época era considerado o protetor da fauna, da flora, dos índios, da água, de tudo, né? E quem matou o tigre? Ela falou, o Francisco, fui eu que matei. Se eu não matasse, ele ia matar o Mário. Então ela disse o seguinte, agora eu sou obrigado a dizer o seguinte, quando se conta isso, eu sempre me emociono, me arrepio. Eu já contei acho que umas 1000 vezes essa história, Deus que me permite que eu conte muito mais. Mas eu me emociono quando eu conto isso pelo seguinte, quem sou eu para duvidar da oração e do que ela fez ali? Ela falou, então você matou o tigre, mas não matou o espírito dele. E o espírito está te perseguindo para se vingar. O espírito do tigre está te perseguindo e encontrou a cobra para se vingar. Eu digo sempre, quem sou eu para duvidar? Mas o que aconteceu? Aí ela falou, eu vou fazer uma oração, eu vou acabar com esse espírito, vamos dizer assim, e você daqui para frente vai ficar livre de tudo. E foi assim que ele se salvou. E junto com a medicação que ela fez ali. Sim. Bom, aí a viagem prosseguiu. Costa Rica. Quando chega na Guatemala, o Francisco, o Leônidas descreve no diário como tendo um dos momentos mais emocionantes da viagem. Nada de dificuldade. Mas nós temos uma foto que mostra, essa foto foi registrada acho que de cima do palácio do governo, num pátio muito grande. Já tinha um Ford 34 lá parado, né? Bonito nessa foto aí. Não o Ford da expedição. Não. Ford. O Ford de lá da Guatemala. Provavelmente do governo ali, né? Certo. Então tem pessoas do exército, tem autoridades, os heróis e tal, e um grupo muito grande de alunos, de crianças, por volta de 10 anos, todos com uniforme escolar. Banda de música, né? Eles eram recebidos como heróis, né? Todo tempo. E por que o Leônidas escreve como um dos momentos mais emocionantes? Porque naquele momento, eles ouviram as crianças guatemaltecas, né? Cantando o hino nacional brasileiro em português. Na língua portuguesa. Enquanto sabiam que a expedição estava chegando, foram se preparando. Que coisa incrível, hein?
E por que eles se emocionaram? Criança cantando o hino nacional, e militares, né? Nacionalismo ali, o patriotismo, né? Ouvindo o hino nacional da sua pátria, eles distante, quase 10 anos fora, né? De família e de tudo, né? Então, eles foram um momento muito emocionante dessa viagem. Bom, Guatemala. Da Guatemala, Nicarágua. Na Nicarágua, outro fato bastante interessante. Se hospedaram num quartel, como disse, né? Eles se hospedavam em cidades, tudo, mas quando tinha um quartel, eles sempre aproveitavam. Mesmo que de outros países, né? Eles eram autoridades, consideradas autoridades. Certo. Se hospedaram, e quem estava hospedado naquele momento? Augusto César Sandino. Sim. Que gerou o nome sandinista depois e exatamente. tal. Era um revolucionário. Um líder revolucionário. Por que o Sandino estava ali? Porque ele era totalmente contra o governo, né? E o governo conseguiu, isso foi uma emboscada, né? Se comunicar com ele e pediu para fazer uma reunião. Vamos sentar para conversar, tipo assim, né? Vamos fazer paz. Sim. E o Sandino caiu. E ficou hospedado nesse quartel, onde estavam os 3 brasileiros. Nós temos uma foto ali que mostra o Sandino sentado, o grupo todo dele atrás da foto e os 3 brasileiros na frente com ele. E na dedicatória da foto do Mário, ele escreve assim: ao meu amigo, ao meu irmão Antônio, que é um dos irmãos dele lá, que na época morava em Bauru, né? Morava em Bariri. E no final ele escreve assim: essa foto foi feita 2 dias antes, aliás, 2 dias antes do Sandino ser assassinado. O que aconteceu? Eles estavam uma noite, de repente, tiro, eles dentro do quarto, trancados os 3, né? No dia seguinte ficaram sabendo. O Sandino foi metralhado, assassinado. Só salvaram os 3 brasileiros. Chamaram ele para uma emboscada, o governo matou. E salvou o pai dele, porque na hora dos soldados metralharem, ele pediu clemência pela vida do pai. Sandino. E essa foto é a última foto do Sandino em vida. Já pensou? E nós não temos essa foto, mas o Sandino, numa outra foto, fez uma declaração, uma dedicatória para eles atrás, dizendo do significado do trabalho deles todo. Mas nós não temos essa foto. Mas é a última foto do Sandino em vida. Bom, saíram dali. No dia seguinte, amanheceu o dia, eles foram aconselhados a ir embora da Nicarágua, porque o caldeirão estava fervendo, né? Vocês estão correndo risco de morte, vão embora. Então saíram. Dali passaram por El Salvador e outro país, e depois chegaram no México. No México, os carros estavam parcialmente destruídos. A gente vai ver nas fotos aí, nesse livro tem as fotos. Está mais só a capinha do motor, só a direção e acabou, né? Eles saíram com a capota de lona, não tinha nem um ano de viagem ainda, já que essa capota já tinha ido, né? Não era mais. E o presidente da República do México, né, em homenagem a eles, em agradecimento ao que eles estavam fazendo, mandou reformar os 2 carros. Então reformou bonitinho. E o Ford, que o senhor está vendo na capa do livro aí, com essa carenagem em cima, com o capô, é de aço, né? E é uma cabine do 34. Certo. Né? Aliás, por falar nisso, o Mário não conseguiu conhecer o Edson. Porque em 31... Eu estava esperando essa parte da história. Achei que o senhor ia falar que ele encontrou o Thomas Alva Edison. O Edson morreu em 31. Então não foi possível. Infelizmente não foi possível. Bom, e restaurou os 2 carros e pôs essa carenagem todinha. E saíram do México. Nós temos uma foto, por exemplo, do México, com jantares, com reuniões, com as maiores autoridades. Eles foram sempre tratados sempre como heróis. E uma das fotos interessantes do acervo, essa do Sandino de Salvador, né, de Nicarágua. Do México, a caminhonete, a caminhonete sendo puxada por 2 bois num rio com uma lâmina de água não muito, que pegaria assim no máximo até o eixo do carro, das rodas, né? Mas para poder atravessar, eles tiveram que tirar o motor dos 2 carros, do sedã e da caminhonete, puseram na caminhonete, na carroceria, porque se molha o motor, né? E a gente vê na foto os nossos heróis ali, aparece só o Leônidas nessa foto, e os índios nus do México empurrando o carro, né? E um atirador em cima com um fuzil, era na base da bala ali, né? Enfim, saíram do México e finalmente chegaram nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles foram nas principais cidades. Em Cleveland, quando chegou em Cleveland, o Mário precisava de uma autorização para dirigir nos Estados Unidos.
Quem assinou essa autorização, nós temos, existe o original, mas no museu nós temos cópia de tudo. Como é que ele chama, meu Deus? Fugiu o nome agora assim. Aquele que prendeu o Al Capone. Elliot Ness. Elliot Ness. Olha com quem que essas pessoas estiveram. Então tem lá o Mr. Mário Fava e a autorização assinada pelo Elliot Ness, né? Aquele grande herói que prendeu o Al Capone. E com o Ford também, né? O encontro com o Henry Ford foi... É isso que eu ia perguntar, se eles não acabaram encontrando o Henry Ford. Não, mas não estão chegando aí. Nós temos pouco tempo, eu preciso resumir para a gente poder chegar. Bom, senão a gente vai ter que ver o segundo programa, quem sabe? Deus do céu. Mas vamos lá. Mas eu estava curioso por isso também. Vamos receber. Saído ali, eu já vou pular outros lugares, chegaram em Detroit, capital mundial do automóvel. Quando chegaram ali, foram comunicar o Henry Ford que estavam chegando, mas quando ele olhou, ele falou, não, esse carro não é 18 não, por causa da capota. Chamou um funcionário, falou, vai lá, pega o número do motor, vai nos arquivos, olhou, voltou com a certidão de nascimento. Fabricado por nós em 18, montado no Rio de Janeiro em 19, quem comprou o jornal Globo. Aí ele acreditou. Nesse momento ele fala para o Mário, você é um dos maiores mecânicos que eu conheço, né? Isso que eu ia perguntar, não contratou ele para ficar lá nos Estados Unidos, não? Então, ele quis... existe uma... A gente não sabe, não tem muita informação. Ele quis ficar com os carros, né? Mas o Leônidas não vendeu. Sai dali, ele saiu do homem mais rico do mundo, que era Henry Ford, e foi para Washington. Foi recebido pelo Roosevelt. O Roosevelt, isso em 1937, o Roosevelt os Estados Unidos está se preparando para entrar na Segunda Guerra Mundial. Imagine a agenda desse homem, mas abriu um espaço para receber os três heróis, né? E essa foto é uma foto bastante emocionante, né? Saíram dali, vamos correr com a viagem. Chegaram, vamos voltar para o Brasil. Acabou a viagem. Nova York, os 2 caras no navio, 10 anos para ir, 20 dias para voltar, né? Aí chegaram no Brasil, Getúlio Vargas os recebeu, no Palácio do Catete. Temos todas as fotos desse livro. Tudo aí. Gente, de novo, ó o livrinho aqui, vale a pena procurar. Depois nós vamos colocar o endereço aí, tá? Aí, no Rio de Janeiro, naquele momento, o Getúlio quis fazer uma homenagem para os 3, quis dar o nome de uma rua com o nome de cada um deles. Foi proibido porque não podia homenagear pessoas vivas. Estavam vivos. Então ele matou os 3 e pôs o nome. Então pôs o nome de cidade. Então, hoje existe lá Travessa Descalvado, Travessa Florianópolis e Rua Bariri. A Rua Bariri é onde fica o estado do Olaria. Entendi. Então, a gente, quando vai ver na televisão, hoje no clube, no estado do Olaria, na Rua Bariri, é a nossa Bariri que está ali. Então, não é coincidência. Não. É por homenagem ao Mário Fava. Homenagem ao Mário Fava. Sai de lá, Brasil. Ela é São Paulo. Em São Paulo, super homenagens, tudo, acabou a viagem. Pegaram os 2 caras, não tinham onde pôr, foram levar no Museu do Ipiranga. O sedã ficou dentro de um barracão, embaixo das asas do avião Jaú, que é outro veículo. É outra história que é da região, porque Jaú é lá na região. Aí, e a caminhonete não. A caminhonete não tinha espaço, ficou no terreno. Apodreceu? Apodreceu, mas a maior parte das peças foram roubadas, né? Então desapareceu. Acabou a viagem. O Francisco voltou para o Rio de Janeiro, o Leônidas recebeu a embaixada do Brasil na Bolívia, foi assumir, e o Mário veio para Bariri. Quando chegou em Bariri, veio de Jardineira, né? Que era um ônibus, né? Passava em frente à chácara. Quando ele desceu, ele viu a mãe na varanda, e a mãe já parece que estava esperando ele. 10 anos já. 10 anos. Deu 11, porque a viagem foi 10. Tá. Até chegar aí... Tá. Ela viu e veio correndo receber. E foi aquele abraço, aquele choro e tal, e ela disse, eu falei em italiano assim, mas filho meu, por que demorou tanto? Né? E ele responde para ela, mamãe, eu não sabia que era tão grande, tá na capa do livro. Eu não sabia que era tão longe. Que coisa fantástica. Nesses dias que ele ficou em Bariri, meu pai foi visitá-lo. E justo com aquilo que a Gi falou. E meu pai me contava, eu era adolescente, ninguém sabia o valor dessa história. Porque a pessoa devia achar que era mentira, né? Provavelmente. Que papo é esse? E meu pai me contava que eles ficaram sentados embaixo de um pé de caqui lá na chácara, onde ele morava. Meu pai falava, Guto, eu fiquei mais de meio-dia, ele me contando tudo. Se tivesse um celular para gravar na época, não, já pensou. O Mário, então, ficou uns dias em Bariri, a cidade, para aquele grande homem, não era mais nada. Ele foi para o Rio de Janeiro para trabalhar com o Francisco na empresa de engenharia. Ali trabalhava Bernardo Saião, Lúcio Costa e Niemeyer, tripé da construção de Brasília. O Lúcio Costa eu conheci.
Bom, Nilson Costa do Jornal da Cidade, não é ele não, né? Deve ser filho. Não, desculpa. É um engenheiro. Tá. Quando chegou era Getúlio Vargas ainda, contratou essa empresa para fazer a Marcha para o Oeste. Abrir cidades, que inclusive sérias, essa empresa que abriu. E o Saião, gostando do trabalho do Mário, que já conhecia, convidou o Mário foi junto. Muda o governo, Juscelino Kubitschek, construir Brasília, contrata o Saião. Mário, vamos comigo. Vai o Mário trabalhar com ele. A única informação que nós temos do Mário em Brasília foi que, pilotando um trator de esteira, ele fez a abertura na mata para que o Juscelino descesse com um helicóptero pela primeira vez. Dali foi construir Belém, Brasília. Na Belém, Brasília, embaixo de uma tenda, cai uma árvore enorme e mata o Saião. O Mário, desgostoso com a morte do filho, do amigo, resolveu sair de lá. Aí ele foi morar com o Rubens, que era o irmão dele, mais novo, que já estava no Paraná, cidade de Paranavaí. Ali ele montou uma oficina mecânica, já com idade, vendeu a oficina, e até morrer ele foi chamado de louco. Porque quando a história foi contada, falaram, olha, vai conversar com aqueles 2 velhos loucos que moram ali na esquina. E o Beto Braga que acabou descobrindo tudo isso. Infelizmente, como o tempo não dá. Cavinha, eu estourei meu tempo, mas foi muito bom. E eu gostaria de continuar essa conversa, mas a gente não vai ter condição. Esse programa tem um formato, não tem. Mas que história fantástica. Eu quero dizer para você que está nos escutando, olha, presta atenção, eu já mostrei 2 vezes, aqui vai a 3ª vez a capa do livro. Pode completar. Para adquirir o livro, por exemplo, né? Nós temos em todas as redes sociais. Museu Mário Fava, nas redes sociais você encontra endereço, telefone, forma de comprar, marcar visitas, né? Que será um grande prazer receber todo mundo. E o Mário, terminando a história, nós fizemos um texto sobre a infância dele, né? Que eu fiz para colocar, porque ele foi criança também, né? E no final do texto eu coloco assim... após ele chegar em Paranavaí, próximo a completar os 103 anos, 93 anos, a lâmpada que iluminou a viagem todo esse tempo apagou juntamente com sua vida. E 93 anos. 93 anos ele ia completar. Mas que história fantástica. Fantástica. Olha, por favor, coloca Bariri, você gosta de história? Coloca Bariri na sua mira, vai lá, procura o Museu Mário Fava, certamente todo mundo sabe onde é, mas você vai ter informação pelo site e tal. O site tem tudo. Mas vai lá, procura o Cavinha, procura informação, você vai ver fotografias, você vai ver uma série de coisas. Esse o carro que ficou no Museu do Ipiranga, está no Museu do Ipiranga ainda? Não. O carro está lá no museu. Tá no museu. Foi lá para o museu lá em Bariri. 9 anos para conseguir trazer o carro para Bariri. Entendi. Então, o carro que você não vai ver mais no Museu do Ipiranga, você vai ver lá no Museu Mário Fava. E você chegar lá, você vai ver o curador. Alguns estão escutando esse programa aqui só pela rádio, outros estão vendo filmado. Então, você talvez que não viu o Cavinha, como ele gentilmente permitiu que fosse chamado, então você vai procurá-lo e vai conversar com ele lá. E você vai aprender muita coisa. E vai ver que Bariri, eu estou falando de verdade, eu não estou fazendo aqui rapapé nem nada, não. Bariri é uma cidade bonitinha. Eu sei porque eu já estive lá mais de uma vez. Muito agradável. Não posso deixar de falar. Vocês que estão nos ouvindo e nos vendo, é considerada, gente, a maior aventura sobre rodas do homem na Terra. Imagino. No espaço nós temos o homem chegando na Lua. No mar nós temos diversas, inclusive uma delas com o Amir Klink, né? E o Amir Klink, quando leu esse livro, ele disse, Posni, esta é a maior aventura do homem sobre rodas na Terra. E não somos nós que dizemos isso, todas as pessoas que lá estão veem isso. Então fica aqui o nosso convite. Nós agradecemos demais essa oportunidade. Muito obrigado. Estaremos sempre aqui à disposição e esperamos a sua visita com muita Mas eu vou emoção. mesmo. Pode ter... Eu estive em Bauru essa semana. É claro que eu não tinha a menor ideia desse conversa, mas então vai ter. Pode deixar. Porque de vez em quando eu vou em Bauru, tem bons amigos lá. Fui pastor lá há 18 anos. Nossa, então vai estar ali pertinho. E como chegar lá, eu já não tenho mais Eni, né? Não tem mais uma turma que eu conheço, mas tem gente boa lá também. Agora tem a gente lá. Agora tem, agora eu já sei onde eu vou tomar um café. Exatamente. Nós estamos encerrando esse programa, espero que você aproveite bastante. Você lembre, toda semana nós levantamos um programa mais do nosso podcast e você vai aproveitar de maneira maravilhosa. Muito obrigado pela tua presença e até o nosso próximo encontro.